Vamos falar das condições de equilíbrio do corpo extenso. Para isso, vamos definir o que é momento ou torque. São sinônimos. Momento ou torque é uma grandeza física vetorial, está relacionado com a capacidade de rotacionar um objeto. A gente analisa aqui no ensino médio a parte escalar desse vetor, por isso a gente chama de momento escalar. A gente vai simbolizar pela letra M, que é a mesma coisa que torque. Então, mede a capacidade de rotacionar um objeto. Vamos considerar uma pessoa que está aplicando uma força nessa chave, que está presa aqui a uma porca, que está tentando soltar essa porca. A pessoa faz uma força aqui vertical para baixo, pisando nessa chave. Essa é a linha de ação da força, que é vertical. Se essa chave girar, ela vai girar em torno de um eixo de rotação, que a gente chama também de polo, que é bem aqui na porca. Então, esse é o nosso polo, ou eixo de rotação. Girando ou não girando, a tendência de rotação é em torno desse polo. A gente mede a distância do polo aqui da porca até a linha de ação de força, e a gente chama essa distância de braço, é o braço da alavanca. Vamos simbolizar pela letra D. Então, o momento vai ser o produto entre o módulo da força aplicado e a distância da linha de ação de força até o polo, até o eixo de rotação, que a gente chama de braço da alavanca. No sistema internacional, a força é dada em Newton, a distância em metros e o momento sai em Newton vezes metro. Pode ser em outra unidade também, a gente pode ter a distância em centímetros e o momento vai sair em Newton vezes centímetro, não é sistema internacional, mas é uma unidade de momento também usada. Sistema internacional, então, é Newton, metro e o momento sai em Newton metro. Por que mais ou menos? Se a gente tende uma rotação no sentido anti-horário, por convenção, a gente fala que o momento é positivo. Se a rotação tende a acontecer no sentido horário, a gente define como sinal negativo. Então, o momento ele vai ser maior, a chance de soltar essa porca vai ser maior, quanto maior for a força que a pessoa fizer ali naquela chave, e quanto maior for a distância da linha de ação de força até o polo, até o eixo de rotação. Se a pessoa não conseguir soltar essa porca pisando nela do jeito que ele está aqui na ilustração, ele poderia, vamos supor, emendar um cano aqui nessa chave de modo a aumentar o braço da alavanca, aumentar a distância da linha de ação de força até o eixo de rotação, para que ele consiga aumentar o momento. A força que ele vai fazer, vamos supor que é a mesma, ele vai pisar em cima da chave, subir com o peso dele, é a máxima força que ele consegue fazer, é o próprio peso dele. Essa força é limitada, mas se ele conseguir emendar um cano aqui nessa chave, de modo a aumentar a distância até da linha de ação de força até o eixo de rotação, ele consegue aumentar o braço da alavanca, ele consegue aumentar o momento e a chance dessa porca se soltar é muito maior. Exemplo, a figura abaixo ilustra uma ferramenta utilizada para apertar ou desapertar determinadas peças metálicas. Para apertar uma peça aplicando-se a menor intensidade da força possível, essa ferramenta deve ser segurada de acordo com o esquema indicado em qual alternativa? Ele deve segurar a chave na extremidade, então a gente já exclui a letra C, e a força que ele deve aplicar deve formar um ângulo de 90 graus com a chave. Somente a componente da força perpendicular ao braço, nesse caso perpendicular à chave, que exerce momento. Então, ele vai exercer o momento máximo quando ele segurar a chave de acordo com a letra D, que é o braço dele forma com a chave um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Nesse caso, o momento é máximo. 2. A figura abaixo suponha que um menino esteja empurrando a porta com uma força de 5 newtons, atuando a uma distância de 2 metros das dobradiças, que é o eixo de rotação, e que o homem exerce uma força de 80 newtons a uma distância de 10 centímetros do eixo de rotação. O que a gente pode afirmar? Bom, vamos discutir alguma coisa antes de analisar o problema. Uma fechadura ela é colocada na extremidade da porta porque é o mais longe possível do eixo de rotação, que está aqui nas dobradiças.
Nesse caso, a gente consegue um maior momento por ter uma distância maior, que é o braço da alavanca, né? A distância entre a força que é aplicada aqui na extremidade da porta até o eixo de rotação. É muito mais fácil a gente abrir ou fechar a porta com uma maçaneta na extremidade. Se a gente colocasse a maçaneta no meio da porta, a gente ia ter que fazer o dobro de força para abrir ou fechar a porta. Então, com a maçaneta na extremidade, a gente consegue uma força menor, a gente consegue um momento girando, abrindo ou fechando, exercendo uma força menor. Então, o garoto que está exercendo uma força na extremidade da porta, ele tem uma vantagem que é a maior distância da força dele até o eixo de rotação, que é o comprimento da porta, que é a largura dela, que é de 2 metros. A desvantagem é que ele tem uma força pequena de 5 newtons. O homem tem uma vantagem de ter uma força muito grande, de 80 newtons, mas tem uma desvantagem de ter uma distância da força dele até a dobradiça muito pequena, de 10 centímetros. Então, o momento é o produto entre a força e a distância. A gente tem que calcular quem está exercendo o maior momento para saber se a porta gira no sentido de ser aberta ou no sentido de ser fechada. Então, lá, momento em módulo é a força vezes a distância. O homem vai exercer uma força de 80 newtons, a distância da força dele até o eixo de rotação é 10 centímetros, que é 0,1 metros, então ele exerce um momento de 8 newton metro. O menino faz uma força de 5 newtons a uma distância de 2 metros, então ele exerce um momento de 10 newton metro. O momento do menino é maior que o momento do homem, ou seja, o momento do garoto é maior, ele tende a rotacionar a porta aqui no sentido de ser aberta. Então, correta é a alternativa B. A porta estaria girando no sentido de ser aberta. As condições de equilíbrio do corpo extenso. Bom, são duas condições de equilíbrio. A gente tem que considerar a condição de equilíbrio de translação e equilíbrio de rotação. Então, um corpo extenso, um corpo que tem uma dimensão considerável, ele deve estar em equilíbrio de translação. Para isso, a somatória das forças que atuam nele tem que ser nula. E ele tem que estar em equilíbrio de rotação. Para isso, a somatória dos momentos, dos torques que atuam sobre ele, deve ser nula. Então, satisfazendo essas duas condições de equilíbrio de translação e equilíbrio de rotação, o corpo extenso está em equilíbrio. Um ponto material, ou seja, uma partícula, a gente analisa somente a condição de equilíbrio de translação. A gente não fala que uma partícula vai rotacionar. Se ela não tem dimensão considerável, a gente não fala em rotação. Então, para uma partícula, a condição de equilíbrio de translação já satisfaz o seu equilíbrio. Para o corpo extenso, a gente tem que ter essas duas condições. Uma gangorra homogênea de 2 metros de comprimento está apoiada em seu centro, como mostrado na figura. Um menino de 40 kg decide subir na extremidade direita da gangorra. A qual distância desse menino deve se posicionar seu amigo de 50 kg para que a gangorra fique em posição horizontal? Então a gente tem dois meninos, eu chamei de menino 1 e menino 2. O menino 2 está na extremidade direita da gangorra. O menino 1 está a uma certa distância x do ponto de apoio com a gangorra. A gangorra tem 2 metros de comprimento, então a distância do menino 2 até o eixo de rotação, que é aqui o ponto de apoio da gangorra, esse é o eixo de rotação. Se a gangorra gira ou tende a rotacionar, ela tende a rotacionar em torno desse ponto, esse é o polo. Tudo é 2 metros, então a distância do menino 2 até o eixo de rotação é 1 metro. Vamos descobrir quanto que é o x. A somatória dos momentos tem que ser nula para que a gangorra fique na posição horizontal. Então, o momento 1 mais o momento 2 tem que ser igual a 0. Você poderia também falar que o momento do lado esquerdo é igual ao momento do lado direito. Ou, fazendo dessa forma, somando os dois momentos igualando a 0, você tem que lembrar da convenção de sinal. Então, a criança 1 ela tem o peso dela, que é a força, vezes a distância do peso até o polo, que é o x.
Essa força tende a rotacionar a gangorra, olha o sentido, no sentido anti-horário. Então a gente coloca positivo o momento do criança 1, que é a força, ou seja, o peso dela, vezes a distância x. O momento 2 é a força 2, que é o peso da criança 2, vezes a distância da linha de ação de força, do peso, até o eixo de rotação, que é metade do comprimento da gangorra, que é 1 metro. Olha a tendência de rotação do peso 2. Tendência de rotação é no sentido horário. Então, por convenção, a gente coloca negativo para o momento da criança 2. Se você fizer que o momento do lado esquerdo é igual ao momento do lado direito, você não tem problema nenhum de sinal. Peso é massa vezes gravidade, vezes x. P2, já passei para o outro lado, foi positivo, massa vezes gravidade. A gente pode cancelar aqui a gravidade, aparece dos dois lados. A massa da criança 1 é 50, a massa da criança 2 é 40, 40 dividido por 50 é 0,8. Mas a pergunta é a distância entre a criança 1 e a criança 2, que eu chamei de D. Então esse D vai ser a soma de x, que é 0,8, com 1 metro. Então 0,8 mais 1 metro, 1,8 metros. Essa é a distância entre a criança 1 e 2, letra D. Um guindaste da figura acima pesa 50.000 newtons, sem carga, e os pontos de apoio de suas rodas no solo horizontal estão em 0 e menos 5 metros. O centro de massa do guindaste sem carga está localizado na posição menos 3x e 2y. Na situação mostrada na figura, a maior carga, P, que este guindaste pode levantar, pesa. Então a gente tem o peso da carga e o peso do guindaste. O peso do guindaste está aplicado aqui no centro de massa dele, PG, peso do guindaste, e PC, o peso da carga. Então a gente tem essas duas forças. A tendência de rotação, caso ele gire ou tende a girar, está aqui na roda da frente. Então esse daqui vai ser o nosso polo. Esse é o nosso eixo de rotação. A tendência de rotação vai acontecer em torno das rodas da frente. Então a gente tem duas forças, o peso da carga e o peso do guindaste. A soma dos momentos dessas forças tem que ser nula para ele ficar em posição de equilíbrio, para ele não rotacionar. Então o momento do peso do guindaste mais o momento do peso da carga tem que ser igual a zero. Lembrando a convenção de sinal, o momento do peso do guindaste, se a gente continuar aqui o sentido da flecha em relação ao eixo de rotação, que é a roda da frente no ponto zero, é no sentido anti-horário. Então a gente coloca positivo. Agora, o momento devido ao peso da carga em relação ao eixo de rotação é o sentido horário. Então a gente coloca negativo. Momento é força vezes distância. O momento do peso do guindaste é a força, que é o peso do guindaste, vezes a distância dessa linha de ação de força até o nosso eixo de rotação no ponto zero, que é 3. Negativo por convenção, o peso da carga tende a rotacionar no sentido horário, então a gente coloca negativo. Força vezes distância. A força é o peso da carga vezes a distância, que é 2 metros. Se a gente fizesse o momento do lado esquerdo igual ao momento do lado direito, você poderia esquecer essa convenção de sinal, você chegaria no mesmo resultado. Então ficaria P vezes 3, que é igual a P vezes 2. Peso do guindaste é 50.000 newtons. A gente vai descobrir o peso da carga. Então aqui a gente tem 150.000, passa o menos 2P para o outro lado, ele vai positivo. Passando 2 dividindo, 75.000 newtons é o peso da carga. Se a carga tiver um peso maior do que esse valor, se tiver 80.000 newtons, por exemplo, essa carga ela vai deslocar o guindaste, ele vai girar no sentido horário. Então essa é a carga limite, de acordo com essas posições, para que o guindaste não gire. Então letra C. Uma menina de 50 kg caminha sobre uma prancha com 10 metros de comprimento e 10 kg de massa. A prancha está apoiada em suas extremidades nos pontos A e B
como mostra a figura. No instante em que a força normal em B é igual ao dobro da normal em A que distância em metros a menina se encontra do ponto B? Então, vamos lá, a gente tem a menina, esse é o peso dela, peso da menina, a uma distância x do ponto de apoio B, que é a pergunta do problema. A prancha ela tem 10 metros de comprimento, o peso da prancha está bem no centro geométrico dela, está aqui, peso da prancha, PP, a 5 metros do apoio B e também 5 metros do apoio A, metade do tamanho dela. A gente tem as forças normais nos apoios A e B, vamos chamar aqui de normal A no ponto A e normal B no ponto B. A primeira condição de equilíbrio é equilíbrio de translação. A somatória das forças tem que ser nula. Tudo que a gente tem para cima, a gente tem para baixo. Então, o equilíbrio de translação é muito simples. O que a gente tem para cima, que é a soma de normal A com normal B, tem que ser igual ao que a gente tem para baixo, que é o peso da menina mais o peso da prancha. Isso garante que o sistema vai ficar em equilíbrio de translação. A normal em B é o dobro da normal em A, falou no enunciado. Então, a gente coloca aqui no lugar da normal B, 2 vezes normal A. Peso da menina, massa dela vezes gravidade, peso da prancha, massa vezes gravidade. Então, aqui a gente tem Na mais 2Na, 3Na. Massa da menina, 50 kg, gravidade 10. Massa da prancha, 10 kg, vezes a gravidade 10. Aqui a gente tem 500 mais 100, 600, passando 3 dividindo. A normal em A é 200 newtons. Agora vamos fazer a condição de equilíbrio de rotação. A gente vai fazer a somatória dos momentos em relação ao polo sendo igual a zero. A gente tem dois pontos de apoio. Um ponto de apoio em A e um ponto de apoio em B. A gente tem que escolher qual é o nosso polo. A gente tem a liberdade de escolher ou em A ou em B. Vamos escolher o nosso polo como sendo na posição B. Então, a gente faz a somatória dos momentos em relação ao polo B sendo igual a zero. Então, equilíbrio de rotação considerando o polo em B. Somatória dos momentos. É o momento da normal A mais o momento da normal B mais o momento do peso da menina mais o momento do peso da prancha. Não existe momento da força que está na direção do polo, que não tem nenhuma distância em relação ao polo, que é o caso da normal B. A normal B está exatamente no polo, então não existe momento da normal B. É a mesma coisa você tentar abrir ou fechar uma porta empurrando exatamente na dobradiça. Ela não vai girar, não existe momento quando você não tem distância em relação ao eixo de rotação. Momento da normal A. Vamos considerar então a convenção horário negativo, anti-horário positivo. A normal A ela tende a rotacionar em relação ao polo, no sentido horário. Então a gente coloca negativo. Agora, o peso da prancha e o peso da menina, se a gente continuar em relação aqui ao polo B, a gente tem um sentido anti-horário. Então vamos colocar positivo. Então, o momento da normal A é a força, que é a normal A, vezes a distância, que é os 10 metros. Todo o comprimento da prancha, a distância da normal A até o polo B é o comprimento da prancha, 10 metros. Negativa por conta do sentido horário. O momento do peso da menina é a força, que é o peso da menina, vezes a distância que a gente quer descobrir, x. Positivo porque tende a rotacionar no sentido anti-horário. O momento do peso da prancha é a força, que é o peso da prancha, vezes a distância, que é 5 metros, a distância da linha de ação de força até o polo B. Colocando os valores, a gente tem aqui normal A, descobrimos que é menos 200, né? Negativo por conta do sentido. A distância 10, que é o comprimento da prancha. Peso da menina é massa vezes gravidade, é 500, 50 vezes 10, 500, vezes a distância x. Peso da prancha é m vezes g, 10 vezes 10, 100, vezes a distância que é 5. Então aqui a gente tem 500x, aqui dá 2.000 negativo, com 500 dá menos 1.500. Passando ele para o outro lado, ele vai positivo. 1.500 dividido por 500, 3 metros.
Então, quando a criança está a uma distância de 3 metros do polo B, a normal nesse polo B é o dobro da normal no ponto A. Quanto mais próxima ela ficar de B, maior vai ser a normal aqui no polo B. O bloco A homogêneo e com a forma de um paralelepípedo reto-retângulo é mantido em equilíbrio pelo bloco B por meio de um sistema formado por 2 polias e 2 fios ideais. Os fios são verticais e estão presos ao bloco A em 2 pontos convenientes, de modo que a sua base se mantenha paralela ao solo horizontal, sem apresentar movimento de rotação ou de translação. Sabendo que as distâncias entre as retas verticais que passam pelos fios distam x e y do centro de massa do bloco A, a razão x dividido por y é igual a quanto? Vamos analisar o equilíbrio primeiro do bloco B. A gente tem o peso dele aqui para baixo e a gente vai ter uma tração aqui no fio para cima. Elas têm que ser iguais para manter o equilíbrio de translação do bloco B. Então, a tração para cima é igual ao peso do B para baixo. Essa tração é a força que a polia móvel exerce no bloco B através do fio. Então, a polia atrai o bloco com uma força T e o bloco atrai a polia com a mesma força T. Existe uma força de tração constante ao longo de todo esse fio. É o mesmo fio, então a gente tem uma força constante de tração em todo esse fio. Então, essa força de tração é a força que a polia exerce no bloco B. Essa força é a força que o bloco B exerce na polia. Essa força de tração é a força que o bloco A exerce na polia. Essa força de tração é a força que a polia exerce no bloco A. Tem mesma intensidade, mesma direção e sentido contrário pela ação e reação, terceira lei de Newton. Dá uma olhada na condição de equilíbrio agora dessa polia. A gente tem 2 trações nela, uma do lado direito e outra do lado esquerdo. Então, a gente tem que ter 2T aqui para cima para manter o equilíbrio dessa polia móvel. 2T para baixo, a gente tem que ter 2T para cima para manter em equilíbrio essa primeira polia móvel. Então, ao longo de todo esse outro fio, a gente tem uma tração constante que vale 2T. Essa tração de 2T é a força que a polia fixa ali de cima exerce na polia móvel. E a polia móvel exerce uma força na polia de cima de 2T, mesma intensidade, mesma direção e sentido contrário. E aqui a gente tem a força trocada entre a polia ali em cima, a polia fixa, e o bloco A. O bloco A exerce uma força de 2T na polia de cima, a polia de cima exerce uma força de 2T no bloco A, ação e reação. Então, ao longo de todo esse fio, a gente tem uma tração que vale, uma força que vale 2T. Vamos analisar agora no bloco A. As forças que a gente tem para cima no bloco A são 2T nesse fio e T nesse outro fio. A gente tem 3T para cima e a gente tem o peso do A para baixo. Então, a primeira condição de equilíbrio de translação no bloco A é que 3T para cima seja igual ao peso do A para baixo. Assim, ele não vai se movimentar nem para cima nem para baixo. Agora, a condição de equilíbrio de rotação do bloco A é que os momentos exercidos por esses 2 fios em relação ao centro de massa tem que ser nulo para não girar o bloco A. Então, a gente tem que fazer a condição de equilíbrio do bloco A, equilíbrio de rotação em relação ao centro de massa. Se ele girar, ele vai girar em torno do seu centro de massa, que é o CM. Então, vamos lá. O momento dessa força mais o momento dessa tem que ser igual a zero. O momento dessa força de 2T em relação ao centro de massa, olha a continuação, olha o sentido dela. É o sentido horário. Então, vamos colocar negativo, que é a força, 2T, vezes a distância até o centro de massa, que é x. O momento da força T em relação ao centro de massa tende a rotacionar no sentido anti-horário. Então, a gente coloca positivo. É a força, que é T, vezes a distância até o centro de massa, que é y. Não existe momento da força peso, porque a força peso está exatamente no centro de massa. Não tem distância em relação ao centro de massa. Então, o peso não tende a rotacionar esse bloco. Nem coloquei o momento do peso de A porque ele não existe.
Então, a somatória dos momentos em relação ao centro de massa. Se você quisesse falar que o momento dessa força de 2T é igual ao momento da outra força T, daria no mesmo. Você poderia esquecer da convenção de sinal, horário, anti-horário. A gente chegaria no mesmo resultado. Então, lá, eu posso passar esse 2T vezes x para o outro lado. A gente pode cancelar essa tração. Cancela. A pergunta é x dividido por y. Então, vamos passar o y para cá dividindo. E o 2 a gente passa para o outro lado também dividindo. Então, fica 1 dividido por 2 é x por y. Então, essa é a razão que foi pedida. X dividido por y vale meio. Então, quanto maior a força, menor a distância. Quanto menor a força, maior a distância. Então, o y ele vai ser o dobro da distância que o x. Alternativa C.